Olá, eu sou Gabi. Eu sou Elis. E hoje nós vamos falar de relacionamentos abusivos e as estratégias que a pessoa pode usar para se defender, para se proteger. Estamos aqui com a doutora Betânia e ela vai dar uma força para a gente, vai esclarecer todas as dúvidas e ajudar quem está em casa ouvindo o nosso programa. É isso aí, pessoal. Nós vamos focar hoje no relacionamento abusivo ou tóxico, né, como se queira chamar, e o enfrentamento do judiciário em casos de relacionamento abusivo. Como o judiciário enfrenta, a tutela jurisdicional que pode ser buscada, a proteção da mulher vítima desse abuso, como, enfim, todos os aspectos, a forma como o judiciário enfrenta essa questão na atualidade. Então, é bem interessante esse assunto, porque eu mesma tive a ideia do programa e junto com a Elisa a gente desenvolveu esse tema de transformação, porque eu sei bem que é um tema bem difícil, bem delicado, e que as mulheres elas precisam realmente do conhecimento e que alguns conhecimentos jurídicos específicos com certeza vão mudar a vida dessas pessoas durante a situação de uma separação e após a separação, principalmente, né, doutora? Na verdade, a mulher ela precisa identificar se ela está ou não vivenciando ou vivendo um relacionamento tóxico, né? Existem alguns sinais que identificam esse relacionamento e ela precisa atuar de uma forma preventiva, não se manter na dependência do seu companheiro. Na atualidade, eu acho que é o primeiro aspecto. Né? Falando sobre esse assunto, na minha prática clínica, né, com casais ou no atendimento individual, é muito complexo e difícil para as mulheres reconhecerem que elas estão no relacionamento abusivo. Até porque tem aquela questão, é um bom marido e também é um péssimo marido. E às vezes elas acham que elas estão vendo coisas. Não, como que pode? Ele é tão bom para mim, ele é bom para o meu filho, para minha filha. Então, no processo terapêutico, principalmente por eu ser terapeuta de casal e família, existe aquela fantasia de que não, eu não estou vivendo isso. E até a pessoa entender, sim, é abusivo. No meu caso, quando o homem vai também, geralmente, assim, tem aquela questão que eu chamo do abusivo inconsciente. Ele não tem noção, é uma cultura do machismo e tudo. Nesses casos, até interessante fazer um processo terapêutico, eles se comprometem a mudar. Porém, quando é um caso mais que envolve interesses abusivos, conscientes, que tem aquela questão mais perversa, eles não ficam. Fica somente a mulher, e aí é todo um trabalho de conscientização para compreender que ela está no relacionamento abusivo. E um outro problema que eu vejo muito como que, aí depois que elas percebem, como que eu não percebi? Então, além do sofrimento abusivo, perceber, se perdoar por estar inocente, entre aspas, né, na situação, e depois a grande pergunta que elas fazem indiretamente, que eu resumo como: existe vida após um divórcio causado por relacionamento abusivo? Então, essa é a minha questão que eu trabalho na clínica. Só que, para isso acontecer, nós precisamos da justiça. Vida existe e existem direitos, né? Mas até sobreviver essa tutela jurisdicional, que pode tardar, mas chega, essa mulher ela ainda vai passar um longo período de sofrimento, especialmente quando esse ex-companheiro, né, que quando chega ao judiciário, então o relacionamento ele já foi rompido, já houve a ruptura familiar, não existe mais uma relação conjugal. Então essa mulher ela vai passar alguns anos até chegar ao fim esses processos judiciais, porque não ficará, inocência da mulher achar que de fato será apenas um processo
extrajudicial, que seja os alimentos dos filhos, que seja a questão relacionada ao patrimônio. Porque quando esse abusador, porque não há outro nome a se dizer, o nome é abusador, é um nome feio, mas é a realidade. É assim que se trata aquele ex-companheiro que utiliza do judiciário, utiliza da máquina do judiciário para litigar de má fé, prejudicando ainda mais a situação econômica da mulher, que muitas vezes ela sai do relacionamento, ela sai sem os bens que lhe são de direito, porque esses bens ficam retidos, ela sai sem o pagamento de qualquer pensão. Se essa mulher ela não é uma profissional que exerce uma atividade remunerada fora, ela vai passar por uma dificuldade financeira muito grande e muitas vezes também ela permanece um longo período sem nem mesmo receber os alimentos dos filhos, que não são delas, né? Os alimentos é para a criança. Então, há um longo período. É possível estimar? Isso vai depender muito de quem é a parte adversa, né? Qual o poder econômico que esse ex-companheiro tem. Em casos onde o poder econômico é grande, já vi casos que chegaram a 5 anos. Eu mesmo atuo em casos que está há 4, 5 anos tramitando. E não é um processo. Eu tenho casos que são mais de 20 processos, que já houve o desdobramento para a esfera criminal, porque o direito de família, nesse patamar, ele desdobra para a esfera criminal. Não há como ele desdobra, seja por conta da própria violência doméstica, seja por conta de crimes contra a honra. Na atualidade, desdobra muito para o stalking, né? Porque a tendência é que um ou outro realmente persista stalkeando, tá? E o stalking também a litigância abusiva, ela também pode caracterizar o stalking. Por que é o stalking, né? Que é a perseguição. Toda conduta que causa dor e sofrimento psicológico é o stalking, é a perseguição. Então, acontece muito e está acontecendo nesse momento em vários casos. Então, essa mulher ela vai passar por um longo período ainda de dor e sofrimento, até obter. Em algum momento, essa tutela vai chegar. Enquanto isso, o estado psíquico dessa mulher, ele persiste abalado. Muitas me perguntam, eu não aguento mais, parece não ter fim. E, de fato, parece não ter fim. Realmente é um grande sofrimento. Eu costumo dizer que precisa de rede de apoio, não só rede de apoio financeira, mas também de amigos, de pessoas que possam estar ali, além de toda a questão dos profissionais da área da saúde mental, porque elas ficam muito mal. E não é 1 ano, 2 anos, são muitos anos. Exato. Eu não vejo esses casos sendo resolvidos em pouco tempo. Às vezes eu comento com as pacientes e elas ficam assim, vai demorar isso tudo. Não que eu esteja desanimando, que eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente falar, preparar, né? tá? Que eu, como psicóloga, eu preparo as mulheres para poder enfrentar, porque é muito difícil. Então, não vai ser rápido. E aí elas até perguntam, mas o transtorno de personalidade, se tem ou não tem, não interessa. Nesse momento, não está em jogo a saúde mental do abusador. Está em jogo o crime que está sendo cometido. Eu também parto desse princípio. Se nos casos onde eu atuo, eu sou muito objetiva no meu modo de atuação. Tá? O que eu vejo no direito de família é que leva-se tudo, são dezenas de processos tramitando, então leva-se todo o contexto de toda a história para o processo, tumultua, isso atrapalha a marcha processual, a forma de atuação do profissional que está atuando num caso que envolve um direito de família, um divórcio conturbado, que existe violência doméstica, que existe um patrimônio muito grande, que existe crianças que dependem da pensão. O advogado ele precisa separar os assuntos, porque quanto mais informação de todo o contexto se leva para um único processo, mais atrapalha a marcha processual. Então, o advogado que atua num caso desse, que patrocina um caso dele, ele precisa ser muito objetivo também e discernir o que eu vou levar para esse processo, o que eu vou levar para outro processo. Eu costumo falar o seguinte para os meus representados, quando eles pedem, mas eu quero que leve tudo. Não.
a estratégia de atuação, eu vou traçar. Porque, caso contrário, esse processo, ele vai prolongar ao longo dos anos. Então, o que já é demorado, a tutela jurisdicional, o que já é demorado, se triplica o tempo gasto. Sim. Porque o juiz também é humano. O magistrado também é uma pessoa que está ali. Então, o número de processos judiciais que tramitam pelas varas de família em todas as comarcas é muito grande. Né? Então, precisa ser objetivo para que tenha agilidade no caso também. Então, a contrapartida é um trabalho, né, objetivo. Nesse processo objetivo, como que fica? Porque no divórcio tem as questões dos bens, tem a questão da pensão dos filhos, e nesses casos de abusivo tem o crime do abuso. Então, como que fica essa questão? Entra no criminal e no do divórcio? Como que isso é dividido? O que a mulher faz primeiro? Quando a mulher ela é vítima de uma violência doméstica já dentro do lar conjugal e ela busca as varas da violência doméstica para obter uma medida protetiva, normalmente esse próprio juiz da vara da violência doméstica, na atualidade, eles já estão fixando os alimentos das crianças, quando envolve filho menor. Tá? E é possível também que ele fixe os alimentos para essa mulher, se essa mulher não tem uma situação econômica, se ela não tem meios de subsistir fora daquele relacionamento, se ela depende do seu companheiro, do abusador, economicamente o juiz também ele pode fixar, né? Mas para isso tem que se fazer o pedido. A execução desses alimentos ela é feita na vara da família. Vamos supor que o juiz da vara da violência doméstica fixe esses alimentos provisórios, tá? Porque aí na vara da violência doméstica vai ter todo um inquérito, havendo a materialidade do crime, né, tipificado pela Lei Maria da Penha, e a psicológica também, que hoje é tipificada no próprio Código Penal, aí vai se transformar na ação penal e vai seguir a sua marcha. Esse então, o primeiro passo é a vara da violência. Sim, a vara da violência doméstica, ali o juiz pode fixar esses alimentos tanto para a mulher quanto para o filho, principalmente quando há patrimônio em comum do casal envolvido e quando essa mulher não tem meio de subsistir fora. É uma forma de amparar essa vítima da violência doméstica e possibilitar que ela saia desse relacionamento abusivo. Porque o que acontecia muito, né, num passado que não é muito distante, é que a mulher não denunciava, não buscava essa medida protetiva, porque ela dependia economicamente desse Eu abusador. acho que isso ainda acontece, e acontece muito. Acontece muito, exatamente. Muito. Então, o judiciário, ele está se aprimorando, o judiciário, ele está sendo capacitado para lidar com essas situações que são muito rotineiras. É a maior parte dos casos. A mulher ela não consegue sair, ela não consegue se manter, né, fora daquele relacionamento porque ela depende. E quando esse juiz fixou esses alimentos, ele não pagou, executa-se na vara da família. Então, aí a competência é da vara de família. Então, encurtou o caminho. Ela obteve a medida protetiva, encurtou o caminho, né, para a execução. Mas a execução precisa ser efetiva. Não significa que o juiz da vara de família ele não seja competente para fixar os alimentos. Ao contrário, a competência é ali. Excepcionalmente, o juiz das varas da violência doméstica pode fixar diante do caso concreto de necessidade. Né? Então, o que os juízes estão fixando muito? Dos filhos, eles estão fixando. Da mulher, se não se pede, ele não fixa. Mas as crianças, quando envolve, automaticamente ele já fixa esses alimentos. Agora, uma outra pergunta para as pessoas entenderem. Primeiro já procura o advogado ou vai à delegacia da mulher? Eu acho que a mulher, quando ela está assistida por um advogado, ela vai ser recebida numa delegacia da mulher de uma forma diversa que se ela for sozinha. Eu já tive relatos de clientes que hoje eu represento que me falaram, olha, eu busquei a vara, eles não fizeram o registro da ocorrência, me mandaram para casa, eu havia apanhado fisicamente, chegou toda machucada. Eu já escutei esse relato também, chegou toda machucada e simplesmente a autoridade policial não lavrou a ocorrência, falou, olha, vai para casa, pensa melhor se você de fato vai querer fazer o registro da ocorrência. Procedimento incorreto. Se a vítima buscou, ela tem que ter assistência.
né? Então, naquele momento já tem que lavrar a ocorrência, já buscar a medida protetiva para essa mulher. O então, ideal se ela já é ir com um advogado. Então, o ideal mas o grande problema da mulher em situação de violência doméstica é a impossibilidade econômica. Então, muitas delas não têm condição financeira de pagar os honorários de um advogado particular. Então, ela acaba indo, de fato, sozinha. Né? Então, se ela tiver esse auxílio inicial, com toda certeza, tudo será mais rápido. Então, o procedimento será mais ágil, tudo vai ser feito dentro dos moldes que a lei dispõe, né, por força de lei, não vai ter postergação. Mas aí, doutora, eu vejo também uma outra situação de que muitas mulheres, quando elas começam a, de repente, comentar sobre divórcio ou mostrar alguma insatisfação, o marido começa a desviar o patrimônio, esconder. Então, a questão dela fica ainda mais difícil. Sim. É o que nós chamamos no direito de ele praticar fraude, né? Ele já prevendo que vai chegar o momento do rompimento daquela relação conjugal, ele começa a desviar o patrimônio, pratica fraude na ameação de bens futura, que é uma ameação de bens que vai acontecer ele já está se prevenindo, mas que né? ele já está, mas aí existe o judiciário para anular aquela fraude. Tá? Então, quando eu te falo que o direito de família, ele não fica apenas nas varas de família, ele vai para civil e vai para crime. Então, o advogado familiarista, ele precisa ter a capacidade técnica para atuar nas duas áreas. Então, eu tenho casos que eu entro com pedido de anulação dessa fraude cometida, porque ele fraudou para dificultar, para impedir a ameação dos bens daquela mulher. E a violência patrimonial também. Não, e muitas vezes para evitar até o próprio divórcio, porque o homem sabe que se ele controlar a mulher, ela não tem muito para onde ir. Então eu vejo muitas mulheres que elas não se separam porque justamente elas não têm para onde ir e acaba que ela aceita ficar no fundo do poço porque ela sabe que se separar vai ser muito pior. Porque ele já amarrou, né? Exatamente. Então, é uma situação muito delicada. O que nós falamos, o que eu falei no início, que a doutora também mencionou, que a dependência na mulher daquele abusador. Sim. Ela depende emocionalmente, ela depende financeiramente, né? Então, ela acaba ficando presa no relacionamento abusivo sem saber para onde vai, sem saber como sair daquilo. Sim. Né? Mas no momento que ela saiu, aí ela vai buscando a tutela em todos os aspectos. Né? Então, aí tem que verificar. Houve a fraude na partilha de bens? Houve. Então, o judiciário, aí seria a competência das varas cíveis, né, para anular essa fraude. E, além de anular, ainda pode caracterizar, sim, a violência patrimonial. Pode e, com certeza, vai caracterizar, porque é uma forma de violência patrimonial que entra no crime também. Então, você percebe que a lei existe, a lei ela está ali bem delineada, tá? Só que a execução dessa lei, a morosidade, até mesmo a dificuldade que o judiciário tem para lidar com esses casos concretos de violência que acontece de todas as formas, a física, a psicológica, a patrimonial, a moral também, porque esse abusador ele acaba difamando essa mulher. Né? Então, o judiciário ele está sendo capacitado ainda para lidar. Tanto que o CNJ, constantemente, mensalmente, o CNJ está editando resoluções para que o judiciário siga todos os procedimentos que eles delineiam para combate da violência doméstica. Porque, além de ser uma lei nacional, existe também os tratados, as leis internacionais, a Convenção de Haia, que trata das formas de combate da violência de gênero, né? De violência contra a mulher, a gente diz. E que de gênero também é a mesma coisa, porque existem aqueles casos de violência que acontecem não na relação conjugal, mas no namoro, existem, né? Então, da mesma forma, o enfrentamento tem que ser igual. Né? Então, o CNJ está muito presente para melhor capacitar o judiciário para que seja efetiva a aplicação da lei. E quando os processos, no caso, a mulher ganha, né? Então tudo está correndo bem, mas nunca... Ganha, mas não leva. Isso que eu ia falar, estava tentando arrumar uma palavra, né? E ganha e não leva, ganha e não chega, não executa. Porque, na verdade, se a gente pensar,
uma pessoa que ela é abusiva durante o casamento, ela certamente vai ser abusiva de forma triplicada depois do casamento, porque se ela já apresentou os sinais quando estava tudo bem, imagina depois quando não está tudo bem. Sim. E aí a pessoa, ela obviamente, ela vai fazer de tudo para não pagar. Raciocínio lógico, principalmente quando esse abusador, ele tem um grande poder econômico, né? Aí ele vai começar a litigar abusivamente em desfavor dessa mulher, ele vai usar o direito de recurso que ele tem, né, todos os meios de direitos existentes no ordenamento jurídico, para intensificar ou perpetuar essa violência, que aí seria a violência psicológica. Nós chamamos bem especificamente isso, que até no cenário internacional é muito conhecido, de litigância abusiva. É quando esse abusador, que ele já tem um histórico, existe uma medida protetiva em desfavor dessa mulher, tá? Na verdade, em favor da mulher, em desfavor dele, né? E aí ele não pode mais praticar essa violência doméstica na forma física, ali dentro do lar conjugal, ele começa a litigar abusivamente, opondo inquéritos policiais, ações penais, recursos, postergando. Isso é a litigância abusiva. No cenário internacional é muito conhecido, tá? Tanto é que no estado de Washington já existe uma lei que define a litigância abusiva nesses termos que eu acabei de mencionar, mas, infelizmente, no Brasil, ainda esse conceito é novo. O judiciário também está começando a aprender a se deparar e identificar esses casos. Tá? E precisa identificar e coibir. Nesse aspecto também é muito importante que o advogado que atue no direito de família, que se depare com um caso desse, ele consiga identificar o que está acontecendo e leve ao conhecimento do judiciário, porque o juiz, se a parte não levar o que está acontecendo, o juiz não vai enfrentar, né? Então, o advogado é uma peça essencial. Por isso que eu digo, o advogado familiarista, nós costumamos, existe até um debate, né? Qual a pior área do direito? Direito criminal ou direito de família? Direito de família. Direito de família, porque direito de família não é qualquer advogado que consegue lidar com esses desdobramentos. Que realmente o direito de família é uma área muito complexa. E muito delicada. É muito complexa, delicada, e o advogado ele não pode ser conciliador. Se o advogado for conciliador, não vai ter êxito, porque conciliação acontece previamente, não no momento das demandas já tramitando, né? Num caso desses, é batalha, o que a gente fala é batalha, pronto, é batalha e o advogado tem que realmente enfrentar, né? Então, é muito importante isso também. Não é fácil, né? Essa vida depois do divórcio no relacionamento existe vida após o divórcio, mas antes de chegar à vida, à paz, na verdade, essa mulher ela ainda vai passar por um longo período de dor e sofrimento. Então, ela precisa estar realmente bem preparada. Eu costumo dizer que a gente precisa de um psicólogo, de um bom advogado, enfim, o que eu ter falo. todo esse apoio aí para a mulher poder sair dessa situação. Eu falo que a gente precisa de algumas estruturas bases, né? Saber um pouco da lei, ter um conhecimento de educação financeira, que eu acho primordial, porque a mulher que ela não tem uma carreira, não tem um emprego, se ela se deparar com um casamento abusivo, ela certamente vai ter grandes problemas na vida dela. Então, se ela não tiver uma carreira, não ter conhecimento de educação financeira, não souber um pouco de lei e não ter uma base psíquica controlada, vai ser muito difícil. Então, e é para isso que a gente traz esse programa, né? Para levar esse conhecimento para as pessoas, porque esse conhecimento certamente transforma a vida da mulher. Do homem também, mas... com toda certeza. Eu acho que a independência é o primeiro passo, né, das mulheres que estejam assistindo esse programa e que identifiquem algum ponto. Eu sou dependente dele economicamente, eu sou dependente dele emocionalmente, né, então eu preciso ganhar o meu espaço, eu preciso sobreviver por mim mesma, então eu vou procurar ter realmente um trabalho, uma profissão. Por quê? Em algum momento, se esse casamento não der mais certo, se ela não conseguir mais permanecer naquele relacionamento, ela realmente vai passar por um período muito turbulento, ela vai precisar, e muitas vezes quando a mulher é dependente desse homem emocionalmente, financeiramente, ela também é dependente do mesmo meio social que ele vive.
E quando há ruptura, ela simplesmente é excluída. Ou seja, ela perde tudo. Ela é excluída do meio social, ela não tem recursos econômicos, ela não tem apoio emocional, ela não tem nada. Porque uma das características do abusador é separar a mulher da família, dos amigos. E quando tem uma estrutura já de dependência, ela já vem muito fragilizada. Sim, quando não tem e elas não percebem, elas acabam abandonando a sua rede de apoio. exatamente. E aí precisa resgatar tudo isso. Exatamente. Então, doutora Bethânia, adorei as suas informações. Eu acho que as pessoas precisam saber desse conhecimento. Então, foi muito gratificante a sua contribuição aqui no Fome de Transformação, né, Gabi? E eu acho que vai muito além. Eu acho que não é só o programa. Eu acho que a mulher ela tem que buscar o conhecimento diário. Tá ali aprendendo, lendo informações, buscando os profissionais nas próprias redes sociais. Quando eu escrevi o livro, eu fiz questão de apontar alguns profissionais que me ajudaram na hora que eu precisei de conhecimento. E os profissionais ali que eu comecei a acompanhar, que eu comecei a fazer curso, que eu comecei, né? Eu acho excepcional. Então, eu acabo indicando sempre os profissionais. Então, vamos seguir a doutora Bethânia também nas redes sociais, porque com certeza esses profissionais maravilhosos têm muito a acrescentar na vida das pessoas. E eu acho que é tudo pro bem. Eu acho que não vai muito só em função de uma separação. Vai em função do fortalecimento da pessoa, né? Porque independente se a pessoa ela vai querer separar ou se ela vai optar por manter o casamento, de repente passar por uma terapia de casal, né? Fazer uma terapia em família, ela vai precisar desse conhecimento, ela vai precisar dessa estrutura, porque uma pessoa estruturada, uma mulher estruturada é um casamento feliz. Com toda certeza. E eu tenho um ponto de vista, até como advogada, né? Eu costumo falar, o casamento é um contrato? Ele é um contrato, sim. Do ponto de vista jurídico, ele é um contrato. Mas é muito além de ser um contrato. Casamento é um pacto de companheirismo, que você esteja ali um para o outro. Casamento não é um contrato descartável, que você simplesmente firma esse contrato hoje, não vai dar certo, daqui simplesmente a gente desfaz, a gente faz esse distrato. Não é muito além disso, né? Então precisa valorizar também, né, o casamento como forma de constituição uma família, de constituir a família. A nossa Constituição, ela protege muito, né? Ela defende muito esse direito, o princípio da autonomia das pessoas de casar e descasar, mas desde que respeite a dignidade do outro. Isso é essencial, né? Precisa respeitar também, né? Principalmente quando envolve filhos. E as crianças sofrem muito. O que eu vejo os casais não conseguem, de fato, deixar esses filhos fora daquele problema, daquela problemática familiar que desencadeou com a separação. Não conseguem. As crianças crescem traumatizadas e eu já vejo hoje, muitos adolescentes, até mesmo adultos, que passaram por isso no passado e trazem todas as sequelas. Então, prejudica com toda a certeza do mundo. Então, os casais precisam ter essa consciência. Então, uma dica importante. Pensou em casar? Escolha bem. Porque eu acho que é uma das principais escolhas da vida, uma das escolhas mais importantes é o casamento, né? Eu acho que se a gente já percebe alguns sinais antes de casar, então vamos repensar, né? Porque eu acho que relacionamento é uma coisa muito séria, requer muita responsabilidade, né? Não só financeira, responsabilidade afetiva, responsabilidade social, porque aí, como a doutora Bethânia acabou de falar, essas crianças que colheram ali aquele fruto, no futuro, esses problemas vão ser inseridos na sociedade de alguma forma, né? De forma direta ou indireta, esse problema vai ser trazido para a população, né? E apesar da responsabilidade ser do Estado, é o povo que vai pagar a conta, né? No final, é o povo. É um processo de retroação. A família leva para a sociedade leva para a família. Exato. Então, a saúde da família também é a saúde da sociedade. Então, e olha a questão quão importante é uma escolha de um relacionamento. Então, gente, vamos prestar atenção, vamos escolher direitinho, vamos estudar, seguir os profissionais, né? E
E ganhar a independência, Sim. especialmente da mulher, né? A mulher precisa ganhar cada vez mais o seu mercado, né? Então, é possível? Sim, é possível. Capacitação técnica. Então, Exato, autoconhecimento. Exatamente. Eu acho que no momento atual que nós vivemos, não cabe mais, até porque muitas mulheres hoje em dia elas priorizam a carreira profissional do que a constituição familiar. Então, acho que não há, cada vez menor o espaço da mulher dependente do homem financeiramente. Ela vai se tornar dependente do homem emocionalmente se ela depender dele financeiramente. Se ela for uma mulher independente, né, de forma econômica, não vai. A chance dela ser dependente emocionalmente é muito menor, né? Porque ela vai responder por si mesma. Então é essa isso. autonomia financeira, ela é muito importante. Faz diferença. Faz toda a diferença. Com certeza. E não cair no canto de que é melhor você ficar em casa para cuidar das crianças. Não, eu também eu compartilho com você desse pensamento e eu sempre digo para quem me pergunta, a mulher precisa, amigas, sobrinhos, a mulher precisa ter a sua dependência financeira. Quer constituir a família? Tá? Os filhos Com certeza. valorizam. E são exemplos, né? Sim, As mães que têm uma carreira. É a estrutura familiar, né? Os filhos, eles tendem a seguir o comportamento dos pais. Então, se essa criança percebe que há um relacionamento onde a mãe é totalmente submissa ao homem, a tendência, principalmente se for homem, ele vai seguir os passos do pai. Ele também vai buscar uma mulher que seja, a chance dele buscar uma mulher que seja submissa a ele, que seja dependente dele, é muito maior do que o contrário. Né? Então, eles tendem realmente a seguir os passos dos pais, são os exemplos. Né? A estrutura familiar que a gente diz, que é muito importante, sem dúvida. Com certeza. Doutora, agradeço muito a participação. Eu que agradeço a oportunidade. Foi maravilhoso ouvir essas dicas que eu particularmente acho que são preciosas e acho muito válida para todo mundo. Eu falo que todo ser que respira precisa saber disso. Com toda certeza. Com toda certeza, acho que a sociedade vai ser melhor, vai se evoluir melhor, né? Com conhecimento. E é isso. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.